Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Desta vez, não é? Já não venho aqui há algum tempo. Como vos disse, a Ecologia estará a ter estas reflexões, mas de uma forma mais mensal. Não só para vos poder trazer algo com mais substância, não é? Mas também para me dar tempo a mim de assimilar certas coisas e para uns tempos de estudo, não é, que partilho aqui convosco, a minha formação, não é, de educação especial, que terminei e do qual gostei bastante, bastante. E não é à toa a escolha desta live de hoje, não é? Porquê? Porquê desta dificuldade da inclusão? Bem, antes de continuarmos e antes de começarmos, não é, esta live, queria-vos convidar a estarem com a Ecologia comigo na quinta e na sexta na APEI, numa formação de 5 horas sobre o modelo de comunicação que o adulto deverá ter para ter maior sucesso na comunicação com a sua criança. Não é só para profissionais de educação, é para todos os adultos. Então, estão convidados, passem lá na APEI para ver como é que se podem inscrever. Vão gostar muito e vão perceber como realmente o nosso modelo de comunicação, a forma que nós temos de comunicar com os nossos alunos, com os nossos filhos, tem tudo a ver com aquilo que temos de volta, ou seja, com aquilo que vamos ter como resposta por parte da criança. E nós adultos somos os responsáveis, somos o adulto maduro, não é? Na relação com a criança. Então faz todo o sentido perceber qual será o modelo de comunicação que é mais utilizado por nós adultos e por que razão é que umas pessoas têm, será mais sucesso com os alunos, porque será que aquela pessoa não consegue de maneira nenhuma chegar até aqueles alunos ou até aquela criança, não é? Não é magia, tem a ver com a nossa forma de comunicar, com o nosso modelo de comunicação. Então é muito interessante, lá está, tem a base da PNL, como vocês sabem, que a ecologia tem como base a programação neurolinguística e que nos ajuda a ter esta clareza da forma como nós podemos melhorar, trazendo consciência às palavras que utilizamos, ao nosso tom de voz e trazer consciência também à nossa intenção ao escolher certas palavras em detrimento de outras, não é? Então é muito interessante. Não é? Não podia dizer mal, como devem calcular, certo? Mas vamos continuar. Então, a ecologia está a fazer esta pausa no sentido de vos dar também tempo, porque nós já temos muitas horas das lives da ecologia, com muita informação, com muita utilidade, ok? Que vocês podem, eu não gosto de dizer conhecimento, porquê? Porque não é só através de lives que nós temos conhecimento, está bem? É através de uma reflexão, é através de uma partilha, é através de uma busca, não é? De uma pesquisa. Aqui a ecologia serve para vos lançar sementinhas, não é? Para vos lançar assim umas curiosidades, para que vocês depois possam ir pesquisar, possam ir perguntar a colegas de trabalho e que consigam reunir depois um leque de informação sobre esta informação e daí, sim, aí essa informação utilizada, repensada, refletida muitas vezes e trazida para a prática, aí sim torna-se em conhecimento, ok? E hoje aquilo que eu vos vou trazer é uma reflexão sobre aquilo que eu senti ao terminar a pós-graduação em Educação Especial. Já era algo que eu tinha uma certa tendência, já tinha uma certa uma opinião sobre, mas realmente estando, não digo ainda na área, não é? Mas estando neste estudo mais aprofundado, ouvir outros professores da área que já não havia, por exemplo, desde a minha formação inicial como educadora, e vou-vos aqui salientar o nome, que ele tem vários estudos e vários livros publicados. O professor Vítor Sil. Foi, se calhar, a disciplina que eu mais gostei. Foi adaptações curriculares para crianças com necessidades específicas, mas não falámos só destas crianças, nós falámos de adaptações curriculares no seu geral, não é? E eu, em várias aulas,
houve uma que eu perdi a vergonha, não é? E disse-lhe: professor, aquilo que o professor está a dizer tem noção que falta na formação inicial de professores. Falta-nos professores com este, não vou dizer abertura, mas vou dizer com esta experiência e com esta consciência do que é necessário um professor, não é? Um perfil de docente ter. E é preciso um professor que fale isto na formação inicial. Quem me dera a mim, enquanto educadora, ter isto, ter tido. E achei muito interessante a resposta deste professor, que vai ao encontro, vai bater com aquilo que alguns estudos nos têm trazido, que é os nossos estudantes, não é, de escolas universitárias andam assim um bocadinho à deriva, um pouco imaturos, sem saber bem se é esta a formação que querem ou não. Ou seja, e olhando assim um bocadinho para trás, não é? Quando eu iniciei, eu não posso, o meu exemplo não pode ser como regra, porquê? Porque é só um exemplo, não é? E porque eu, desde sempre que eu tenho em mim este sentir de ir para a educação. Eu já vos contei aqui um bocadinho, a minha experiência na escola foi muito má, mas muito má mesmo. Eu fugi da escola, ok? Eu saía da porta da frente para ir para a escola sozinha, na escola primária, não é? Primeiro ciclo, e eu fugia, dava a volta e entrava pelo quintal. Só assim um bocadinho à parte, não é? Assim uma coisa. Eu tenho memórias do jardim de infância, não é? Do pré-escolar, memórias de comparações de desenhos, que eu pintava mal e a colega pintava muito bem. Ou seja, eu tinha todas as razões para escolher uma outra área qualquer. Mas o meu chamamento sempre foi para a educação. Eu não tinha bem noção. Não tinha bem noção. E é verdade, eu não tinha bem noção. Fiz a escola toda sendo sempre uma aluna assim, suficiente. Fui para a faculdade. Não fui a melhor da turma, nem pouco mais ou menos. Não é? Mas aquilo que me enchia de orgulho em mim era o sentir a minha intuição e o meu estar com a criança. Mas isso não é a regra. No sentido em que é o mais natural, é que o pessoal, e estou a falar agora da malta mais nova, e estou a falar mesmo dos meus filhos, é não perceberem bem para onde vão, o que é que vão escolher, não é? E isto, mais uma vez, vai sendo uma bolinha de neve. Se nós, em jardim de infância, se nós num primeiro ciclo, num segundo ciclo, num terceiro ciclo, num secundário, não trabalhamos este espírito crítico, esta proatividade, como fazemos isso, não é? Já lá vamos. Mas se nós não trabalhamos isto, é naturalíssimo que se chegue ao nono ano e que se tenha que escolher entre 4 áreas, ciências, artes, humanísticas ou tecnologias, e não se saiba escolher. Chegue-se depois a um 12º, não é? E não se saiba escolher para que faculdade eu quer ir ou para que trabalho quer fazer, independentemente de ser académico ou não. Não há um trabalho. Tivemos 12 anos sem liberdade. Tivemos 12 anos, não é? Com aquele jovem na escola, mas ele não conseguiu colocar a sua proatividade, não conseguiu experienciar, dar voz à sua criatividade, dar voz aos seus interesses. Então isto é uma bolinha de neve. Isto é assim só uma pequena nuance daquilo que nós trabalhamos e falamos sobre educação. É preciso modificar, é preciso alterar coisas, é preciso... Outra coisa que eu tive noção foi sobre os documentos que nós temos em Portugal. Nós temos documentos muito bem escritos para se colocar em prática. E eu não quero com isto dizer que está tudo perfeito e não quero com isto dizer que os papéis são maravilhosos. Não estou a falar de papéis de preencher, está bem? Estou a falar de documentos, de leitura. De leitura. Estamos a falar de documentos que nos ajudam a definir e a planear e a avaliar a nossa turma, não é? O nosso grupo.
Lá está, e agora vou falar sempre grupo, turma para mim não está no mesmo bolo, não está no mesmo pacote, mas para mim, como educadora, torna-se às vezes difícil esta separação. E sobre o nosso assunto de hoje, penso que essa separação nos dificulta a inclusão, que nós falamos muito de inclusão, o decreto de leis a falar de inclusão, tudo na educação fala de uma escola integral, inclusiva, e isso não é feito na prática. Porquê? Vamos então dar início, não é? Vamos dar início. Olhando para a nossa escola atual, nós temos que ter a noção que a nossa escola atual é uma continuidade daquilo que foi a Revolução Industrial. Toda a gente já falou sobre isso, vários historiadores falaram sobre isso, vários professores falaram sobre isso. Há pouco tempo, uma notícia no Jornal de Coimbra, um senhor que não está na área da educação, está na área da comunicação, Pedro Santos, escreveu uma notícia sobre agora a mudança do nosso governo e tudo mais, e uma frase que foi realmente assim tão assertiva sobre isto, que é: o nosso modelo de ensino, o modelo de ensino que prevalece em Portugal, é uma relíquia da Revolução Industrial, criado para moldar mão de obra para as fábricas, assente na repetição mecânica de informação e na obediência às ordens hierárquicas. Mão de obra para as fábricas, assente na repetição mecânica e na obediência a ordens hierárquicas. Olha, dois pilares que no nosso país, Portugal, não é? Assente em valores tão estáticos, não é? Como a família, o homem, aquela coisa, não é? Isto agora não é uma crítica, atenção, o nosso povo é desta forma, está tudo ok, não é? Os valores, nada tem de errado ou de certo, são valores. Nós, enquanto sociedade portuguesa, temos noção que temos certos valores que outros países não têm. Para o mau e para o bom, está tudo ok. Mas nós somos um país que realmente viveu muito tempo fechado, em que esses valores eram muito assentes, que é o papel da igreja, o papel do homem, não é? A família, a mulher em casa a tomar conta, tá? Com a Revolução Industrial, toda essa ginástica foi levada para a educação. Porque a educação nos seus primórdios não era desta forma. Ok? Se nós formos à Grécia Antiga, se nós formos ao início dos grandes filósofos, a escola não era desta forma. Não é? Era uma escola em que não existia uma escola propriamente dita, existiam pequenos lugares, existiam tertúlias, existiam os mentores que tinham certos jovens. Claro que sim, os mais favorecidos, não é? Os mais ricos, não é? Não chegava para todas as pessoas, correto? Uma das formas de transformar esta educação para que chegasse a todas as pessoas foi exatamente com a ajuda da Revolução Industrial, tentar levar para a escola, e levaram, e teve sucesso. Ok? E teve sucesso. Nem tudo é mau. Aquilo que eu vos vou trazer aqui não é uma questão de ser mau e que antigamente é que era mau. Não é nada disso. Foi útil. Foi. Chegou a mais pessoas. Chegou. Ok? Chegou a mais pessoas. Mas nós evoluímos. Já até existem fábricas que deixaram de existir. Porque é que a escola continuou exatamente igual à Revolução Industrial? Já não existem as mesmas fábricas, já não se faz as coisas industrialmente da mesma maneira como se fazia de antes. Porque será que a escola continuou estática? Ok? E é isso que eu vos quero trazer hoje. O que é que isso tem a ver com a inclusão? O que é que isso tem a ver com a inclusão? Se nós transformarmos a escola numa pequena fábrica, o que é que acontece numa fábrica? O produto da fábrica, imagine um pacote de bolachas. O pacote das bolachas da fábrica, certo? Entra as bolachas, entra o
o invólucro de transparente, entra a caixa de papelão, saem todas iguais. Todas iguais. Se algum pacote sai de alguma forma diferente, é colocado de lado. Tem um defeito. Inconscientemente, o que acontece nas nossas escolas é exatamente isto. O produto entra, bolachas. Umas são de baunilha, outras de chocolate, outras têm pepitas, outras são de aveia, outras são vegan, outras são de aveia, outras... Entram. E têm que sair todas iguais. E se por acaso alguma sai, o pacote não ficou direitinho, não ficou perfeito, imaculado, igual a todos os outros, é colocado de parte. É colocado de parte porque ninguém sabe o que fazer com aquele pacote. Isto pode ter sido a metáfora mais tonta, mas digo-vos que é genuinamente aquilo que eu sinto, que é esta fábrica. Esta fábrica. Tem que ser tudo igual. Entra, e tem que ser todos iguais. E o mais assustador disto não é por falta de documentação que nos ajuda a orientar. E já não posso dizer que é só depois do primeiro ciclo que isto acontece. Não posso. Não posso dizer. Porque eu vejo, eu estou no terreno, eu trabalho, eu já trabalhei em alguns sítios, tanto na rede pública como na rede privada. E mesmo em jardim, e mesmo em creche, o que se quer fazer, o que se tenta fazer, é esta mecanização. Não têm que ser todos iguais, não podem ser todos iguais. Não são, ponto. Então, vamos lá continuar a nossa linha de raciocínio. Neste momento, ok, nós falamos da relação, e o meu trabalho final da pós-graduação foi exatamente sobre isto, a relação entre a escola e a família, neste caso, o docente, não é, de educação especial, e a família. E é gritante aquilo que tanto o profissional como a família sente, que é esta separação. Mesmo a relação pedagógica entre professor e aluno, e quando eu digo aluno, vão-me perdoar, eu continuo a falar da criança de creche e continuo a falar da criança do segundo ciclo, desculpem, do jovem do secundário, ok? E aquilo que se nota é exatamente esta separação. A relação entre professor e aluno não existe. Existe relação entre professor e a turma. É tudo tempo pacote. Como assim? Está aqui Elizabeth, desculpa. Sou educadora e falta muita informação para os educadores. Minha querida, eu acho que falta muita partilha, muita, não digo falta informação, falta chegar essa informação. Ok? Falta chegar essa informação. Ainda agora eu estou a ler as orientações da creche que saíram, não é? Para o bem e para o mal, como eu disse, para o bem e para o mal já cá estão. E comecei a ler e a primeira coisa que o pensamento foi é preciso reunir educadoras para conversar sobre isto. Uma tertúlia, uma masterclass, uma webinar, uma coisa qualquer que nos permita juntar muitas pessoas gratuitamente para falar sobre isto. Como colocar isto em prática? Sabes? Então eu não digo que falta informação, não falta informação, falta nós termos, se calhar até, consciência daquilo que existe. Lê o perfil de educador. Lê com leitura, com calma, as orientações curriculares. O perfil do aluno à saída da escola, por exemplo. Ok? O Decreto-Lei 55, por exemplo. Então não falta informação, falta é chegar esta informação de uma forma clara, até de uma forma partilhada, uma reflexão partilhada entre profissionais. É uma das coisas que eu vos vou trazer aqui. É esta comunidade de aprendizagem que nos falta a nós enquanto docentes. Partilhar ideias com.
Não é preciso ser só na nossa escola onde estivermos a trabalhar, mas com outras pessoas de fora. Utilizar esta coisa fantástica que são as tecnologias que nos permite chegar a mais gente. Eu tenho o privilégio de poder falar, por exemplo, com uma educadora de Braga, não, desculpem, Vila Real, ok? Que está num contexto totalmente diferente do meu e trocamos experiências de documentação, experiências de atividades feitas. Isto faz-nos falta. E não no sentido de, eu fiz, vou fazer também. Tu fizeste assim, vou fazer assado. Não, no sentido mesmo de partilha. Estás a ler isto? O que é que achaste daquilo? O que é que achaste disto? Olha, não concordei tanto com isto. O que é que tu achas? Já experimentaste? Esta troca de informação significa conhecimento. Porque ao partilhar estas ideias, estas informações com uma parceira, com uma colega, não é? Com outro profissional de educação, permite depois que eu leve para a prática, para perceber se funciona, se não funciona. Ao levar para a prática, esta informação torna-se conhecimento. E é isto que nos falta. Comigo nunca irão falar sobre os anos que não progredi da carreira, ou o tempo que ainda não estou a receber, ou a greve que vou fazer ou não. São posturas minhas, ok? É uma postura que é minha. Agora, analisar documentos, perceber as práticas, o que é que se pode modificar, o que é que se pode alterar, ou daquela forma que nós estamos a ler, como é que podemos interpretar? Podem contar comigo, sempre, a qualquer altura. Podem contar com a ecologia. Ok? Elisabel, muitos educadores não querem se atualizar e saber sobre. Olha, eu podia dizer assim, eu já disse sobre isto, eu já falei sobre isto, mas depois eu tenho um pouco de receio de ser mal interpretada, no sentido em que não são todas as pessoas da educação, ok? Mas, infelizmente, aquilo que eu vejo, escolas dos meus filhos, sítios que eu já trabalhei, é necessário que nós, profissionais de educação, nos atualizemos. Porquê? Porque ao nos atualizar, estamos a mostrar à sociedade que este é o nosso valor, este é o respeito que temos pela educação e é o respeito que vamos ter devolvido pela sociedade. Pais, pelos jovens. Como é que eu posso transmitir segurança se eu não sei do que se está a passar à minha volta sobre a educação? Então é necessário sim uma atualização. Ok? Este é o primeiro ponto que vos falo, que é a relação, já não existe a relação entre docente, não é? E aluno. Não. Deixou de existir. Esta foi a base de uma escola. Esta foi a base de uma transmissão de conhecimentos. Professor, aluno, professor, aluno. Agora não, agora é professor turma. Professores, anos letivos. Ok? Isto aconteceu porquê? Porque foi-nos incutido de uma forma tão sistemática, de uma forma tão aveludada, que a escola é para ser como uma fábrica. A escola é para ser como uma fábrica. Tem que entrar todos, têm que aprender todos. E não é isto que nós temos na nossa documentação. Na nossa documentação fala-nos sobre uma escola integrada, uma escola integral, com uma visão integral sobre o aluno, uma escola inclusiva. E não estamos a falar de agora, estamos a falar já de há muito tempo atrás, desde a altura da Declaração de Salamanca, ok? Já em 1900 e... Então não é uma coisa atual. As novas orientações da creche têm uma frase fantástica que não pode ser levada, e não é só levada para a creche, porquê? Porque fala lá da infância. Qual é a idade da infância? Pela Organização Mundial de Saúde, não é pelo que a Maria João está a dizer, é o significado, o conceito de infância. Idade, não é? Criança, desde o seu nascimento até a entrar. Ai, hoje está tudo assim. A infância é desde o nascimento da criança até à entrada desta na puberdade, por volta dos 12 anos. Isto é infância.
Então não é só creche, não é só pré-escolar, não é só primeiro ciclo, não é só o segundo ciclo. Neste caso, primeiro ciclo. Não é só falar da creche. Mas esta frase está nas orientações de creche. Mas também está noutros documentos. E que diz assim, deixa eu ver se eu encontro esta frase linda, maravilhosa que eu hoje encontrei. Está aqui, já encontrei. Os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância preconizam uma abordagem holística, em que a criança é compreendida como um ser integral, valorizando de forma equilibrada dimensões físicas, emocionais, sociais e cognitivas da sua aprendizagem e desenvolvimento e a interatividade entre elas. Em todos os documentos que nós temos sobre educação, todos nos falam desta transversalidade das competências, dos conhecimentos. Garden fala sobre as inteligências múltiplas, nos anos 80. Ele já vários estudos nas escolas sobre o sucesso da interligação de temáticas. Anos 80. Por que razão ainda continuam a ser separadas por disciplinas os conteúdos? Por que razão? Se já desde os anos 80 um psicólogo que teve vários estudos e continua a ter vários estudos a falar sobre este encadeado de inteligências do ser humano, como nós podemos usufruir, não é? Promover, fazer com que seja, lá está, uma potência essas inteligências, sendo que nós nas escolas continuamos a ter tudo separado. Tudo por compartimentos, prateleiras. Lá está a fábrica, mais uma vez. Qual é o objetivo, não é? O papel de um docente? E aqui, eu agora tenho que fazer aqui uma partezinha que é, eu falo-vos aqui sempre do docente, porque torna-se às vezes longo falar sobre o profissional de educação, sendo que o profissional de educação são todas as pessoas que estão a trabalhar numa escola. Ok? Claro que eu falo sobre o docente porque é o responsável maior. Tal como poderia falar de um diretor de turma, tal como poderia falar de um diretor de escola, tal como poderia falar de um diretor de agrupamento. Porque um agrupamento, uma escola, tem aquilo que se chama de autonomia. Tem uma certa autonomia e pode realmente fazer ali, mudar ali de chave, sabem? Mudar ali o chip sobre a dinâmica da sua escola. Para que ela não se torne uma fábrica com várias prateleiras. Então não é uma coisa que seja uma utopia, não. É conseguimos fazer, é fazível, é execuível. Porquê? Porque existe uma coisa que se chama autonomia curricular. Tal como existe uma coisa que se chama flexibilidade curricular. Existem documentos na nossa plataforma do Ministério da Educação que estão disponíveis de leitura para perceber como é que isso funciona. Ok? Qual é o papel, o objetivo então do docente? Não é dar as respostas, não é entregar. Desculpem a expressão, mas é a expressão que eu utilizo várias vezes e não vou modificar agora só para ficar bonito. Não é vomitar as matérias. Não é, isso não é o papel do docente. Qualquer pessoa que pegue num programa, vê o que é para fazer e vomita isso. Lê, utiliza os mesmos diapositivos de ano após ano. Mas isso não é um papel do docente. O papel do docente, o papel essencial, não é? O compromisso que o docente tem com a educação, com os seus alunos individualmente, é promover, é ensinar a pensar.
Toda a gente pensa, como é óbvio, o bebé começa a pensar, nós somos um ser pensante. Agora, como utilizar esses pensamentos? Como potencializar? Agora não tenho aqui presente, mas eu até coloquei aqui há algum tempo nas minhas redes sobre uma frase de um autor que eu li, eu penso que foi o Gardner, que nos falava sobre o professor potencializar estas inteligências do seu aluno, sendo a escola um laboratório, sabem? Um laboratório. Quando nós temos esta ideia dos laboratórios, não é? De explosões e experiências e coisas assim, que a escola deveria ser exatamente isso. Não uma coisa abafada, monótona, repetitiva. E atenção que a repetição é fantástica e é dessa forma que nós nos vamos melhorando, ok? Mas não é uma repetição mecânica. Não é uma repetição mecânica, é uma repetição por gosto, uma repetição por querer ser melhor do que fui ontem, não é melhor do que é o outro. Por que razão é que a avaliação ainda é feita em papel, escrita? Sendo que há montes há montanhas, não é montes, é montanhas de formas de poder avaliar aquele aluno. Nós não estamos a avaliar um aluno, nós estamos a avaliar a turma. Eu gostava de não ser mal interpretada no sentido em que estou a ser muito dura, não é? Com a nossa escola, neste caso, com os nossos docentes. E atenção, eu tenho o privilégio de ver muitas coisas que não gosto, mas também ver muitos profissionais que todos os dias têm esta consciência e sensibilidade de promover e do seu compromisso de ensinar a pensar e não de vomitar a matéria, ok? Mas é preciso ainda fazer muito trabalho sobre isto. Ainda quando continuamos a ter esta separação entre a família e a escola, quando continuamos a ter bullying e situações entre os miúdos, ok? Entre os jovens, temos coisas para fazer na nossa escola, ok? Não é uma questão de dizer que está errado ou que está certo, ou não, é uma questão de evoluirmos todos. Evoluirmos todos. Porque eu, como eu costumo falar aqui muitas vezes, que é isto que eu faço não é só para vocês, não é só para transmitir ideias, não é só para lançar as sementes. É para mim, como profissional. É para os meus filhos que continuam na escola. É para os meus netos. Eu quero que coisas aconteçam. A escola continua igual na nossa infância, para os nossos filhos, e vão ficar igual para os nossos netos. Não pode. Não pode. O ser humano não é igual. O ser humano já evoluiu muito. Então, uma das coisas que nós temos que arrumar na nossa cabeça é exatamente isto. Qual o papel, qual o propósito de um profissional de educação? Ao escolheres esta profissão, o teu pensamento, se és docente, por exemplo, é exatamente esse. Eu, como profissional de educação, o meu compromisso é ensinar a pensar. Como é que eu vou ensinar a pensar? Eu não vou ensinar matemática, não vou ensinar geografia, não vou ensinar português. Eu vou ensinar a pensar sobre. Trazer esse prazer que eu tenho por esta disciplina, por esta área, trazer esse prazer até ao meu aluno. Para isso é necessário conhecer cada um deles. Ó João, não temos tempo. Ó João, temos coisas para preencher. Ó João, os horários são... Ok, eu percebo isso, eu sei disso. Por isso é que eu há pouco vos falei. Cada agrupamento, cada escola tem aquilo que se chama de autonomia. Utilizem aquilo que temos. Utilizem aquilo que temos. Não se agarrem só às burocracias que também temos. Não vale a pena nós estarmos só agarrados àquilo que é mau. Vamos agarrar àquilo que podemos mexer para ir para a frente. Ok? Outra frase fantástica. O professor cuida, ajuda, questiona, provoca situações de autorregulação da aprendizagem. Autorregulação da aprendizagem.
O que é que eu preciso saber? O que é que eu ainda não sei que vou saber melhor? O que é que eu posso descobrir? Como é que eu posso fazer? A quem é que eu vou perguntar? Todas este tipo de perguntas, todas estas questões, é aquilo que cada aluno, ao entrar para a escola, tem, naturalmente. Cada vez que uma criança vai para a escola, seja JI, seja primeiro ciclo, que tenha ficado em casa com os avós, imaginem, vai para a escola com esta expectativa: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou aprender? O que é que vai, quem é que vai falar? Quem é que... E essa expectativa, essa curiosidade natural que a criança tem, morre aos poucos. Naquele que devia ser o laboratório de toda a aprendizagem. Porquê que não acontece isso? Porque tem que entrar, as bolachinhas entram e tem que sair os pacotes todos iguais. Estão a chegar ao ponto, não é? Ao porquê desta live. Por isso é que continuamos a batalhar tanto sobre a inclusão. Por isso continuamos a ter tanta dificuldade a incluir. Porque ainda estamos com um chip de uma fábrica. E enquanto estivermos este chip a funcionar nas nossas escolas, não vai existir inclusão. Eu já vos disse, a inclusão nem sequer deveria existir, porque na educação já está lá incluída a inclusão. A escola, a educação é para todas as crianças. Uma escola onde todas as crianças possam aprender. Com equidade, não é igualdade. Eu não aprendo da mesma maneira que aprende a Maria Francisca. O José Manel não aprende da mesma forma que aprende o Rui. Aprendemos de formas diferentes. Eu nunca me irei esquecer, irei sempre lembrar de uma atividade de uma turma de 4 anos, um grupo, um aluno, não pode ser aluno, é uma criança. Um aluno, eu quando digo aluno, apesar de não ser utilizado esse termo porque não é escolaridade, é um aluno porque eu tenho muita honra pelo JI. Ok? Muita seriedade nesta relação que eu tenho com as minhas crianças. Com as minhas crianças, que são os meus alunos. Mas, nomes à parte, este grupo, né, esta turma de 4 anos, estava a contar uma história, estava a fazer uma atividade, já não sei do quê, mas eu tinha um aluno que não estava a olhar para mim, nunca estava a olhar quando nós estávamos a conversar, estava sempre, como nós costumamos dizer, com a cabeça na lua. E eu fazia-lhe perguntas sobre a história, sobre a atividade, ele respondia sempre. Sempre. Com outros olhos podíamos chamá-lo a atenção. Não estás com atenção, não sabes porque é que não estás a olhar para mim, porque é que não estás sentado como os teus amigos. Porquê é que ele tem que estar sentado igual aos outros se ele estava a ouvir? Ele só não estava a olhar para mim, ele estava a ouvir. Ele tinha uma capacidade de audição muito sensível, era muito sensível. O som não precisa da parte visual, por exemplo. E já vamos para outros campos que me apetece agora estar aqui a falar dos sistemas representacionais da PNL, mas seja como for, nem todas as crianças aprendem da mesma forma, nem todos os jovens têm os mesmos interesses. João, está bem, mas temos que arranjar aqui ideias globais, gerais. Porquê? Porquê é que temos que arranjar estas ideias globais, gerais? Para ser mais fácil para o professor. Eu estou no terreno e eu sei que isto é verdade. É muito mais fácil. É muito mais fácil assim. Correto e afirmativo. Mas não é o meu papel enquanto profissional. A criança não sai, o jovem não sai de lá sem nada. Então, como é que nós podemos tornar, não é, modificar este chip? A primeira coisa é exatamente isto, é nós mudarmos o chip de que a escola não é uma fábrica. A escola, os moldes que temos agora foram sim inspirados da Revolução Industrial para chegar a todas as pessoas, muito bom, positivo, está ótimo. Mas agora podemos alterar. Como? Transformar as nossas metodologias muito mais colaborativas.
conseguir que as aprendizagens sejam feitas de uma forma integrada, transversal, uma transversalidade de conteúdos. As disciplinas não têm que ser separadas, podem ser entrelaçadas, podem ser trazidas para pequenos grupos de estudo. Não precisam de ser estas turmas gigantes, mesmo existindo uma turma. Ok? Outra ideia, além desta metodologia mais integrada, deste conhecimento interdisciplinar. Outra forma é também nós pensarmos na renovação dos espaços. Uma sala de aula não precisa de ser uma sala física. Vários estudos, não vou falar aqui da Escola da Ponte, mas posso falar, não vou falar aqui de Reggio Emilia, mas também posso falar, não vou falar aqui de Montessori, mas também posso falar. Isto são alguns, mas existem muito mais metodologias que nos mostram que uma sala de aulas, uma sala onde se estuda, não precisa de estar fechada. Não precisa estar as cadeiras todas viradas para uma pessoa ou um quadro. Não é só dessa forma que é uma sala de aula. Então, este repensar dos espaços, além de repensar dos espaços nesta utilidade académica, pedagógica, mas também pensar em espaços que sejam efetivamente para todas as crianças, para todos os jovens. E estou-vos a falar de quê? Estou-vos a falar, sim, agora uma parte mais de inclusão. Para todas as crianças, para as baixas, para as altas, para as mais pesadas, para as mais levezinhas, para a questão as que utilizam cadeira de rodas, para crianças invisuais, para todas as crianças, para que todas as crianças possam brincar, estar, usufruir de um espaço. Isto é uma escola. Estão a ver como só o facto de nós virarmos o chip, não é? Modificar o programa da nossa visão de escola. Nós temos uma visão de escola de fábrica. É uma fábrica, não é? Se nós mudarmos esse chip e modificar para aquilo que realmente é uma escola. Uma escola é um sítio em que todas as crianças possam aprender. É um sítio onde todas as crianças possam aprender. Ok? E ao pensar desta forma, os espaços são logo modificados, a consciência académica é logo modificada. E aí sim existe uma verdadeira inclusão. Porque se continuarmos com um chip de uma escola igual a uma fábrica que saem os mesmos pacotes de bolachas, nunca vamos ter uma escola inclusiva. E temos muitos documentos a falar sobre isso. Na formação inicial de professores, é essencial batalhar sobre isto. Não precisas de ensinar como te ensinaram a ti. Não é dessa forma. Continuando. Há pouco estava aqui a Elisabel a falar sobre falar com os colegas. Comunidades de aprendizagem. Nós só podemos mudar o chip. Nós não mudamos o chip sozinhos. Nós não aprendemos coisas sozinhos. Nós não evoluímos sozinhos. Nós somos seres relacionais. Esqueçam lá isso. Ok? Eu posso ter as ideias muito fixas, eu posso ler vários livros. Se eu não debater estas ideias com outros, eu nunca vou evoluir. É preciso uma comunidade. E agora estou numa comunidade linda, Estrela Guia. Eu faço parte de uma comunidade linda de estrelas guias, pela minha querida professora e amiga do coração, Isa. Então, não é uma questão de nós termos medo ou receio, não. É uma questão de sobrevivência. Neste caso, sobrevivência da educação. Vamos fazer comunidades de aprendizagens. Porque só desta forma é que a escola pode sair deste ciclo vicioso de mecanização. É tudo igual, fazemos todas iguais, é a mesma coisa, tudo igual. Para sair exatamente e para mudar, para deixar de ser estática, para ter movimento. Para deixar de ser monótona e ter ação, ter divertimento, ter seriedade. Por que razão é que nós portugueses achamos que para ser sérios temos que ser sisudos?
Não! A escola é muito séria para estarmos com medos daquilo que os outros vão pensar. Então, vamos nos reunir em comunidades de aprendizagem. Professores. Ainda outro dia ouvi um professor que no seu departamento fazia exatamente isso. Uma vez por mês, certos professores ou de anos ou disciplinas juntavam-se, trocavam ideias. Estou a fazer desta forma, com este grupo não está a dar, este aluno de X. Não é uma reunião para falar mal ou dizer daquilo que está mal. Não. É numa reunião onde nós dizemos assim: isto não está a correr bem, mas eu tenho aqui formas de. Como aquela, eu gosto muito desta fórmula, esta fórmula matemática que eu digo às minhas formandas, que é: para um problema, vamos arranjar 3 possibilidades. Eu não digo soluções, é possibilidades. Vamos experimentar. 3. Para um problema, 3 possibilidades. E é exatamente com esta mentalidade que nós utilizamos a nossa comunidade de aprendizagem. Um espaço de reflexão seguro para profissionais de educação. Não é fechado na nossa conchinha. Ok? Nunca vamos evoluir. A nossa profissão nunca vai evoluir. Nunca seremos respeitados aquilo que achamos. Porque estamos sempre fechados. Ok? Já que a Isabel, na minha escola fazemos isto, reunimos a equipa e trocamos ideias, estratégias, preocupações e soluções. Excelente! Excelente! Quando eu estou mais tristonha e preocupada com o futuro da nossa educação, eu acredito e sei que existem profissionais, existem escolas que já estão a fazer esta mudança. Mas é preciso sermos mais ativos, é preciso trazer isso para fora. É preciso utilizar aquilo que nós utilizamos, são as redes sociais, para expandir. Ok? É necessário fazermos mesmo alguma coisa, porque já estamos um bocadinho atrasados. Nós estamos aqui a falar da Revolução Industrial. Estão a ver? E continuamos a fazer isto na nossa escola atual portuguesa. Eu estou a falar de Portugal, mas noutros países é igual. Noutros nem tanto assim. Porquê? Porquê? Porque já viram os frutos dessa necessidade de transformação. Outro ponto. Falei-vos aqui das metodologias, não é? Transversais, este conhecimento interdisciplinar, da renovação dos espaços, da comunidade das aprendizagens, comunidade de aprendizagens para os profissionais de educação. E tudo isto, toda esta mudança, todo este movimento vai ter não só implicações no aluno, óbvio, não é? Um sucesso gigante no percurso académico e relacional do jovem, mas vai ter um movimento automático na nossa própria sociedade. A escola, aquilo que eu sinto é que a escola está a ser modificada pela sociedade, sendo que a sociedade necessita dos valores da escola para se ir moldando e modificando. Não é o contrário. Porque a escola é feita de pessoas, seres humanos, não somos perfeitos, andamos aqui cada um com os seus valores, tal e coisa. Mas é realmente a escola que, além de ser a primeira comunidade, digamos assim, apresentada à criança, o primeiro exemplo de sociedade, a escola, é depois aquilo que nós levamos para a sociedade, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos. Então, tudo isto depois, toda esta modificação, todo este movimento da escola, verdadeiramente inclusiva, verdadeiramente proativa, vai ter, naturalmente, uma transformação na própria sociedade. Então é gritante esta necessidade de mudança, é fundamental esta necessidade de mudança na educação, não só pelo percurso educativo e pedagógico dos nossos jovens, mas para a nossa sociedade enquanto país. Então não é uma brincadeira que nós estamos a falar.
Está aqui a Lidiana a falar sobre os princípios essenciais. Nós só podemos ter uma sociedade com princípios, com valores, se eles forem fomentados. E antes de andarmos na sociedade, não é? Digamos assim, a criança vai passar para a escola. A escola é a sua primeira comunidade. Depois da família, é na escola. E depois da escola, para o mundo, digamos assim. Então isto é muito sério. Ok? Enquanto olharmos para a escola como uma fábrica, não vamos conseguir ter uma escola inclusiva. E esta é a maior dificuldade. Não é os RTPs que temos para fazer, não são os recursos de materiais que não temos, não é isso que dificulta a inclusão. Não é o facto de termos poucos profissionais no 910, não é isso que dificulta a inclusão. O que dificulta a inclusão é que temos uma escola utilizada como uma fábrica. Temos programas curriculares dados da mesma forma para todos os alunos. Não existe diferenciação pedagógica. Existe pouca flexibilidade curricular. Existe ainda menos adaptações curriculares. E tudo isso existe e não está a ser utilizado. Não está a ser utilizado porque não é por mal, não é porque nós não fomos trabalhados enquanto futuros profissionais de educação para utilizar. É necessário investir na formação inicial de professores. É necessário investir numa boa formação nos agentes operacionais. É essencial investir, ao longo de todos os nossos anos, em formações. Às vezes, algumas pessoas dizem-me assim: mas a entidade é que tem que pagar, eu não vou tirar do meu bolso. Não, não, não. A entidade, sim, tem como participar, ok? Mas não vamos e não podemos ficar só à espera que a entidade patronal nos ofereça formações. Nós compramos um carro. Compramos o carro, está pago. Nunca mais o levamos à oficina? Nunca mais fazemos inspeção? Já pagámos o carro. Eu hoje estou só a dar metáforas assim, mas olha, peço desculpa. Mas o facto é isto, é que não é porque eu acabei a minha formação como profissional de educação, acabei, a minha escola neste momento não pode facultar nenhuma formação e eu neste ano não faço nenhuma formação porque não vou tirar do meu bolso. E atenção que eu não estou aqui a falar de tirar da mesa para colocar, está bem? Para fazer formações, não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é que nós não podemos ficar à espera sempre que as coisas nos caiam no colo. Um profissional de educação não pode. Ponto. Lembram-se daquelas 3 responsabilidades que nós temos enquanto seres humanos? Não é? Responsabilidade enquanto pessoa, de querer evoluir, só tenho esta vida para viver. A segunda responsabilidade, porque sei que tenho sempre alguém a olhar para mim, criança, jovem, outro adulto. E a terceira responsabilidade só para quem escolheu esta profissão. Ninguém te obrigou a escolher esta profissão. Então, age com a responsabilidade da profissão que escolheste. Ok? Alexandra, verdade, Maria João, procuro constantemente fazer formação. Se esperasse isso acontecer, podia esperar sentada. Eu sei, querida Alexandra, eu sei disso. E sei que estás sempre à procura. Estás sempre à procura. Muito bom. Aqui está uma boa sugestão, diz a Alexandra. Fazemos o curso de educador consciente, uma reflexão que nos muda até a alma. Minha querida Alexandra, obrigada pelo teu carinho. Mas lá está, nem falei agora sobre isso, mas agradeço do fundo do coração. Ainda bem que te transformou no sentido de ter feito sentido refletires, não é? Sobre este nosso privilégio que é educar, não é? Fazer parte da vida de uma criança. Está aqui a Isabel também. Eu pago-as todas e todos os anos faço sempre 2 ou 3. Claro que custa porque não são baratas, mas é uma mais-valia para nós, para a nossa profissão. Ora, aí está.
não sou só eu que digo, ainda bem que fico muito contente que tanto a Alexandra como a Isabel estão a partilhar. E é exatamente isto, não estou a dizer, deixem de fazer isto ou daquilo para ter formação, não, mas lembrem-se, a nossa profissão que escolhemos, não fomos para esta profissão porque não entramos ou não tivemos nota para entrar noutra coisa qualquer, escolhemos por vocação. Então, temos que ter esta noção, temos essa responsabilidade extra. Ok? Para terminar, queria-vos deixar esta frase do meu professor, que eu fiquei gravada e vai ficar sempre gravada. A escola não é para todos. A escola, a verdadeira escola, é uma escola onde todos possam aprender. E aqui está este mindset que é preciso ser trabalhado. Escola não é uma fábrica. Não são bolachinhas que lá entram para sair pacotes todos iguais. Ok? Uma escola é um local onde todos possam aprender. E é por isso que eu vos quis trazer esta reflexão de hoje sobre a dificuldade da inclusão. Não é uma questão só de falta de profissionais de 910, não é uma falta de recursos, não é só isso. É uma falta de mudança de chip, mudança de mentalidade, mudança de um olhar sobre a nossa escola e sobre a forma como a escola está a ser construída. Não, já foi construída há muito tempo. A forma como nós utilizamos a escola. Meus queridos, minhas queridas, gostei muito de estar aqui este bocadinho convosco. Espero que vos tenha feito muito sentido esta reflexão. E se vos fizer sentido também, partilhem com mais pessoas para que nós possamos fazer até esta comunidade de aprendizagem, juntar-nos, ouvirmos, falar e refletir sobre aquilo que se passa nas nossas escolas, sobre aquilo que nós estamos a fazer na nossa prática. Nós só evoluímos juntos, não separados, tá? Não se esqueçam disso. Um beijinho muito grande, boa semana, continuação de muito sucesso na vossa relação com as crianças, tá? Fiquem bem, beijinhos grandes.